Olá, pessoal. Eu sou o Louis Von Holleben e esse é o nosso podcast Customer Success by Louis. Sei que com menos episódios, menos atualizações hoje em dia, mas, né, quando a gente traz conteúdo, a gente traz hoje em dia conteúdos bons, relevantes e úteis, né? Nesta série que a gente está fazendo, né, cada vez eu quero trazer mais conteúdos como esse para o mercado, do que se fala sobre IA, inteligência artificial, AI, IA, enfim, não importa como a gente chama, para a gente trazer mais case, né? Eu lembro que 3 anos atrás, 4 anos atrás, principalmente 3 anos atrás, acho que 2023, 2024, a gente ficava num universo muito voltado à teoria, né? Vai mudar o mundo, vai nos engolir, vai ter layoff coletivo, isso e aquilo, e eu sentia muita falta de case, e quem fez o negócio acontecer, né? A gente teve um episódio anterior falando sobre Cloud Humans dentro do suporte aqui do time da Ask Suite, hoje estou, né, como head de CS na Ask Suite, até com a camisetinha aqui laranja para vocês. E dentro da Ask Suite, a gente construiu um case que foi muito bacana também, um case muito legal. A gente tirou do zero, basicamente, né? Uma ideia de um setor de educação, mas não educação interna para funcionários, sim educação para clientes em si, né? E hoje eu trago aqui a minha querida Bárbara Scapini, que faz parte do nosso time de education, aqui dentro da Ask Suite, e ela vai falar um pouquinho sobre esse case bem bacana, que a gente vai falar daqui a pouco aí sobre o Lovable, tá? Então, Bárbara, obrigado aí pela presença, em primeiro lugar, pode se apresentar aí para a galera? Obrigada, Lui. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Scapini, faço parte do time de Education aqui na Ask Suite. Que nem o Lui comentou, né? É um setor que foi construído do zero, então, com base numa determinada necessidade que a gente tinha no nosso setor. Ele foi estruturado aqui por nós, de CS. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse setor que a gente está se especializando na Ask e que todas as empresas futuramente vão precisar de um setor desse para ajudar com a produtividade, para ajudar, enfim, até internamente os próprios agentes das empresas. Então é um prazer estar aqui, obrigada de novo pelo convite. Show. Beleza, Bárbara? E assim, eu acho que, como eu sempre falo, existem duas maneiras principais, ao meu ver, assim, de se escalar clientes, né? A gente parar de contratar um monte de cabeça, um monte de funcionário, né? Cada vez que entra mais cliente, entra mais gente em onboarding. Será que essa, né, na era da eficiência que a gente vive, numa era com menos dinheiro disponível, né? As rodadas de venture capital, private equity, toda a parte que a gente vê, né? De eficiência hoje em dia, uma exigência maior. Eu gosto de falar que se escala CS normalmente por produto. Então, o produto melhora, o produto guia o cliente, o produto faz eliminarmos necessidades de repente, uma reunião, porque ele já melhorou aquele ponto de feature para conseguir dar um norte, né? Para, assim, ser um guia do usuário ali dentro mesmo. E educação para clientes, né? Ou seja, isso que a Bárbara vai comentar. Acho que são os dois caras ali que eu aposto bastante em níveis de escala dentro de times de CS em geral. Então, em primeiro lugar, Bárbara, pergunta inicial, assim, qual o desafio que você passava, né, para conseguir construir, para a gente chegar nessa solução, né, que você trouxe, então, de Lovable, porque a gente vai falar, mas qual o desafio se passava dentro dessa área, que nem era área ainda, né, que era o início? Bom, dentro de CS, né, dentro da área de sucesso do cliente da Ask Suite, a gente tem algumas divisões de setores, né, então como se fossem departamentos dentro desse grande departamento. E o Education em si, ele surgiu muito da nossa necessidade de otimizar os treinamentos repetitivos que a gente fazia com a nossa equipe chamada Scale, né, então a gente tem uma equipe de Scale Touch, em que a gente fazia treinamentos sobre determinados temas, como utilizar IA, como configurar a sua IA, como que eu faço uma ativação de WhatsApp, enfim, tinham temas muito repetitivos que os nossos agentes ofereciam individualmente para cada cliente, então o cliente vinha com uma dúvida, a gente fazia um treinamento sobre isso, ou a gente percebia que o cliente não estava usufruindo de todas as ferramentas, a usabilidade da plataforma que a Ask Suite oferece, né, por completo. E então, conforme a gente foi identificando essa necessidade de ficar repetindo treinamentos, e justamente esse ponto que você trouxe de não precisar contratar novas pessoas para ficar repetindo esses treinamentos, a gente parou um pouco e pensou, a gente precisa otimizar um pouco isso, né? Como é que a gente pode otimizar não somente esses treinamentos, que são de temas que se repetem bastante, mas também como que a gente pode otimizar a produtividade dos nossos agentes que
passa um dia inteiro fazendo a mesma reunião para vários clientes diferentes. Com isso, surgiu um projeto encabeçado pela Carol aqui dentro da ESC, chamado One to Many, que seria a ideia basicamente, ao invés da gente fazer um one-on-one, né, um para um, fazer um para vários. Então, um agente atendendo vários clientes. Foi daí a nomenclatura, né, de one to many, então um para muitos. E a gente acabou vendo um resultado super positivo, foi bem bacana, assim, com mais de 90% assim, por cento do nosso tempo otimizado. Então, né, ao longo desse projeto, a gente transferiu 1.350 reuniões ali para 135 treinamentos ao vivo, e a gente percebeu que isso foi liberando bastante a agenda dos nossos agentes, não mudou o resultado para o cliente, ele ainda conseguia absorver aquele conhecimento sendo passado pelos nossos agentes, né? Mas aqui internamente fez uma roda assim, andar com muita mais velocidade, mais produtividade. E aí, né, com o resultado desse projeto One-to-Many, a gente percebeu que, ok, acho que agora está na hora da gente profissionalizar isso. E se a gente trouxer isso para todos os outros setores, não somente de CS aqui da ESC, mas para todos os setores possam ter um suporte, né, um departamento ali para auxiliar a educação externa dos clientes, né? Porque quando a gente fala de education, é bom ressaltar que a gente está falando da educação do nosso cliente final e não dos nossos colaboradores. O dos colaboradores é o que a gente chama de enablement hoje. E aí, enfim, a gente começou a construir esse projeto ali em meados de novembro. Como teve muita aceitação, foi muito positivo aqui internamente com os nossos agentes, acabou tendo uma ótima aceitação externa também por parte dos clientes, e foi onde a gente começou, né, foi nosso ponto de partida. Então, vamos transformar esse nosso pequeno projeto de One-to-Many em um setor, e como é que a gente começa esse setor? Buscando plataformas para que a gente possa oferecer isso para os nossos clientes. Esse foi o pontapé, assim, o porquê que a gente começou o nosso projeto de education. Boa. Show de bola. E eu acho que daí entra nesse ponto realmente, né? Para não ficar um negócio muito solto, senão dá. Eu vou botar uns links ali dentro de planilha, aqueles negócios meio mostrando a minha cozinha quase ali. Peraí, é para cliente, tem que ficar um pouco mais caprichado, né? Então, como a Bárbara falou, as plataformas de LMS, né? Até eu nem lembrava, falou a vida inteira essa sigla, né? Mas Learning Management System, né? Então, um sistema para, né, aprendizado, um sistema de learning mesmo para clientes, né? E eu já lidei ao longo da carreira com alguns deles, né? Contratava, era mais caro, às vezes mais burocrático e tal. E a Bárbara teve essa missão aí, tá, Bárbara, agora descobre aí o que a gente faz, né? Com essa parte, se a gente vai ter que contratar um LMS mesmo, quanto custa, ou se a gente constrói de alguma maneira, tipo assim, vai com Deus, aí Bárbara se vira. E aí, como é que foi essa parte aí? Conta mais pra galera. Foi bem isso assim mesmo. Vamos descobrir agora, beleza, a gente quer transformar isso, né, como um setor, mas como que a gente começa, o que que a gente faz? Então, foi o primeiro passo entender, tá, como é que a gente vai disponibilizar esses treinamentos que a gente quer dar para os clientes? Antigamente, a gente utilizava a Zorro para os nossos webinários, e a gente precisava de algum lugar para a gente disponibilizar eles para que os clientes assistissem eles depois, não necessariamente somente ao vivo, né, porque o que acontecia com o nosso projeto de One-to-Many é que ele era muito ao vivo. Se alguém quisesse assistir aquele treinamento, a gente até passava um link daquela gravação em específico, mas não tinha um lugar em que alguém pudesse, nossa, deixa eu dar uma olhada aqui nos treinamentos da Ask Suite para ver se eu consigo entender sozinho, né? Então a gente começou essa jornada de entender esses LMS, a gente fez alguns orçamentos, mas no final das contas nunca tinha todas as funcionalidades que a gente queria, sabe? Porque a gente precisava tanto de uma plataforma que fizesse esses treinamentos ao vivo, quanto uma plataforma que disponibilizasse os gravados, quanto uma plataforma que fornecesse futuramente as certificações, que a gente vai falar um pouquinho sobre essas certificações, e também, ao mesmo tempo, tinha alguns dados internos que a gente precisava, então eu queria saber quem que assistiu o replay, quem que estava presente, então era muito difícil nos LMS que a gente estava pesquisando, achar uma plataforma que abordasse, né, tudo isso que a gente falou. E aí, internamente, a gente usava o Lovable para outras questões, então começou um movimento Lovable aqui na ESC, e a gente começou a pensar, e se? Né? Então, tudo surgiu de um, e se a gente tentar montar o nosso próprio? E aí foi quando a gente começou, de fato, a explorar o Lovable para criar esse nosso LMS interno da ESC Suite, que acabou se tornando o nosso education para os clientes, né?
Que legal, que legal. Acho que veio muito, né, no ímpeto. Hoje estamos aqui, estou gravando, está acontecendo o SaaStr lá no Vale do Silício, né? O nosso evento agora é SaaStr AI, né? Eu lembro que dois dos founders aqui da Ask Suite voltaram no ano passado do SaaStr, né? Assim, cara, a gente tem que testar mais, o time tem que botar a mão na massa, até as job descriptions, as responsabilidades por pessoa, elas têm que mudar. A AI deve fazer parte do DNA, né? Às vezes de uma maneira não tão organizada como está hoje, um pouquinho mais, né? Organizado depois de quase um ano, mas na época eu lembro que teve muito disso e tal, e o Lovable, como, né, uma das ferramentas de AI pessoas já estavam usando, já estavam testando, etc e tal, então acho que foi essa ideia, né, da questão. E aí, assim, por que a escolha pelo Lovable em si, e como é que foi aprender ele, né, nessa ideia de vibe coding que se fala tanto, né? Bárbara, você, enfim, era uma pessoa técnica em geral, tipo, você conhece alguma linguagem de programação nesse nível? Você é uma desenvolvedora, não é? Como é que foi esse ponto dessa criação ali do LMS no Lovable? Bom, existem várias ferramentas que são similares ao Lovable, né? Então, muitas outras também plataformas que você desenvolve sem necessariamente precisar de código, sem ser um desenvolvedor. O Lovable em si foi uma escolha porque a gente já utilizava internamente, então a gente acabou utilizando essa ferramenta que já funcionava para a gente. E aí, respondendo a parte do código, como é que foi aprender? Eu sou formada em gestão da tecnologia da informação, então eu tenho um pouco de familiaridade com tecnologia. A gente teve disciplinas de desenvolvimento, mas assim, abrindo bem limpo com vocês, eu era péssima em programação, eu não gostava de programação, eu acho muito difícil. É uma lógica que não tem lógica assim na minha cabeça. E com o Lovable foi simplesmente muito assim, foi fácil, foi simples, porque ele é um produto, ele é uma IA que permite que você construa, né, que você, entre aspas, programe, mas fazendo solicitações. Então, eu não estou digitando um código para ele, eu estou fazendo um pedido. Assim como a gente conversa com o ChatGPT, Gemini, qualquer que seja outra IA que vocês usam hoje em dia, o Lovable é a mesma coisa. Então, basicamente, o que eu precisava era dar comandos, como, por exemplo, quero construir um LMS para Ask Suite com base na aparência da Netflix, mas que tenha o conceito da CS Academy, por exemplo, sabe? Então, eu estou literalmente dando comandos para ele e ele vai programando, né, fazendo toda essa parte de programação como as outras IAs fazem, né? Então, não precisa ter o conhecimento técnico, eu não preciso saber o que é programar, eu não preciso saber uma linha de código. E outra coisa bem bacana, assim, a gente vai mostrar um pouquinho o que o nosso Lovable criou pra gente, mas uma coisa que eu super recomendo nesse momento é utilizar outras IAs quando vocês forem utilizar o Lovable também. Então, elas foram grandes aliadas, porque às vezes vocês vão perceber que a gente faz um comando ali e talvez ele não tenha entendido da melhor forma possível. Aí, às vezes, você pode jogar esse mesmo comando no Gemini, no ChatGPT e falar, por exemplo, estou tentando fazer tal coisa no Lovable, ele não está entendendo, me ajuda a gerar um script para ele, me ajuda a gerar um comando para ele. Isso, cara, assim, 99% das vezes resolvia os meus problemas. Depois eu vou repassar de novo essa dica só para fixar na cabeça, mas essa é a grande chave, assim, não sei como fazer a solicitação, não sei como pedir ali no script, usem IA para falar com IA. Isso funciona muito bem, tá? Legal. E até esse ponto, né? Tipo, se gasta créditos, né? Então, claro, depende de N fatores, não temos aqui uma tabela, enfim, tem que testar, né? Então já fica essa. Quase vou falar bastante isso, mas testem, né? Ah, fiquei curioso, mas não sei, testa, vai lá. E vai ver quanto crédito vai comendo, né? A partir das suas solicitações, depende de N fatores, mas esse ponto, né? Se a Bárbara ficasse comendo, eu vou ficar testando tudo, né? Vamos ver se ele não vai aprendendo, eu vou trocando com ele aqui, vou ficar trocando muito tempo para descobrir cada coisa e como ela vai aparecer. Eu vou corrigir pequenas coisas, mas ela fez uma otimização realmente, né? Então, acho que isso é muito importante também para que não se coma tanto crédito e fique, pô, tá saindo muito caro essa brincadeira, né? Acho que foi bem inteligente, né, da parte da Bárbara trazer isso também. E até se quiser, quer compartilhar a tela aí também, Bárbara, a gente trouxe também, né? Claro, tem às vezes dados de clientes mais sensíveis, claro que a gente não trouxe, né? Enfim, o Lovable aqui, mas sim print screens, né, da tela, com já olhando, né, para dados específicos para aparecer tudo que pode aparecer, para vocês terem também uma noção básica de como é que ele ficou, enfim, para se basear.
Pode compartilhar à vontade aí. Boa. Eu vou compartilhar, então, que nem o Lui comentou, somente prints, tá? Então, a gente acessou o nosso Lovebook. Ele é interno para os nossos clientes, né? Quando eu falo interno, entendam que somente os clientes Ask Suite têm acesso ao nosso Education. Então, por isso a gente acabou optando ali por trazer prints para vocês. Então, só um pouquinho que eu estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Luiz, se Boa. puder me falar quando eu estiver visualizando. Show. Beleza. Vai Acho que ele carregar aqui foi. ainda. Boa. Agora apareceu. Pode tocar a ficha. Boa. Então, que nem a gente comentou, a plataforma está disponível somente para os nossos clientes. Com isso, a gente fez uma interface inicial de uma tela de login, né? Então, nessa tela que você acessou o education.asksuite.com, ele vai te pedir para fazer o login. Esse login, ele tem vínculo, né, com o login da nossa plataforma, que o cliente utiliza para configurar o chatbot dele, a IA dele, da Ask Suite. Então, a gente fez esse acesso síncrono, né? Então, se ele não tem um login com a gente, ele não consegue acessar o Education. Com isso, tendo essa tela de acesso também, eu consigo rastrear todas as informações dele presente na minha base de dados hoje. Então, por exemplo, eu sei quem que ele é, o e-mail dele, o ID do hotel, o idioma, e tudo que ele acessar dentro da minha plataforma. Desde o momento que eu pedi esse login, eu consigo rastrear tudo isso, tá? Então, isso fica até a título de estratégia para vocês. A partir do momento que vocês pedem login, né, vocês pedem as credenciais para os usuários de vocês conseguem rastrear tudo que ele faz dentro da plataforma. Isso é ótimo para gerar insights para vocês do que está funcionando, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não acessam, tá? Então, foi o principal ponto do porquê que a gente precisa que eles acessem. E, claro, né, para evitar acessos de concorrência, enfim, é um bônus, né, um produto adicional da Ask Suite para os nossos clientes hoje, onde eles podem ter acesso aos treinamentos ao vivo, a biblioteca de vídeos com todos os treinamentos gravados, completar uma jornada inicial, que seria o nosso onboarding, e também conquistar certificados, tá? Então, essa é a tela de boas-vindas. A partir do momento que você faz o login, essa é a visualização do nosso site hoje. A título de curiosidade, quando eu pedi a interface, eu me baseei muito na Netflix, porque eu queria que o cliente tivesse aquele sentimento do, ok, deixa eu sentar aqui nesse momento para assistir os meus treinamentos. Então, da mesma forma como a gente para, às vezes, para assistir uma série, um filme, enfim, eu queria que tivesse esse sentimento de eu estou aqui para aprender, né, para assistir os conteúdos da Ask Suite. Então, a gente até brincava internamente, chamando do nosso Ask Suite Netflix, sabe? O Netflix da Ask Suite. Aqui dentro, então, a gente otimizou a visualização, esse é um ponto principal, a gente precisa dar guias, né, um norte para quando o nosso cliente chega na plataforma, ele ter opções iniciais, então não vale a pena eu colocar todas as funcionalidades que o sistema tem, por exemplo, eu quero que ele siga, ou ele vai selecionar a jornada, ou ele vai para a biblioteca, ou ele vai ver o nosso calendário de treinamentos ao vivo. E até uma sugestão, tem uma ferramenta, né, uma funcionalidade chamada Tooltip, que é basicamente quando você passa o mouse em cima de um dos botões, ele aparece uma mini descriçãozinha, uma mini mensagenzinha. A nossa plataforma inteira ela está otimizada dessa forma para que ela seja cada vez mais autoexplicativa para os nossos clientes, tá? Descendo um pouquinho na plataforma, né, se eu estivesse no site, rolando um pouquinho para baixo, a gente já vem para essa seção de mostrar um pouco o que cada funcionalidade significa. Então, apesar de eu já ter as mini mensagens quando eu passo o mouse, é super importante que a gente deixe realmente o mais autoexplicativo possível, tá? Então, aqui são atalhos. Se eu quero ir para a jornada personalizada, eu posso clicar aqui e ser guiado para a jornada personalizada. E também um mini textinho informando o que cada funcionalidade é aqui dentro do Education. Tá? Você não trocou de slide ainda, eu já. Eu troquei só um pouquinho. Acho que agora sim. Boa. Agora foi? Boa, aham. Acho que ele tinha dado um delay. Então, essa é a tela inicial que eu estava comentando com vocês, né? Uhum. E aqui é a parte do card, onde a gente consegue ser para esses atalhos e também entender um pouquinho a descrição deles. Essa parte de card, inclusive, foi feita, eu peguei como ideia acessando outros LMS, outras plataformas de educação, de outras pessoas, de áreas diferentes, inclusive. Eu achei bem bacana, porque é um norte que a gente dá para os clientes saberem se guiar aqui dentro, né? Legal. Descendo ainda mais um pouco, a gente deixou gravado um vídeo, então ele está realmente
direcionando o cliente a entender oficialmente o que é o site, o que ele pode fazer aqui dentro. Então, a gente gravou um vídeo mostrando, clicando aqui, você faz tal coisa. Para você fazer uma solicitação de tema, clique aqui. Então, a gente deixou Sim. esse vídeo aqui para o cliente. E daí, só um ponto também, acho que a gente até brinca muitas vezes aqui dessa parte, tipo, o contém ovo, né? A mensagem de contém ovo na caixa de ovo, né? Pô, mas é claro Sim, que é ovo porque eu estou comprando ovo. Mas esses pingos nos is, eles têm que ser dados em geral, porque daqui a pouco, se eu construo um SLMS desse, tá? Eu boto lá, como eu gasto uns prompts ali, vou estrear para os clientes de qualquer maneira, né? E etc e tal. É capaz do cliente, a gente tem que fazer uma call de onboarding para explicar o education. Eu vou ter que explicar o LMS, de tão confuso que aquele negócio está. Então é bem interessante isso que a Bárbara traz também, né? De tudo estar bem explicado, ter o conter ovo na caixa de ovo, né? Basicamente, a gente está dando vários tiros, né? Para conseguir acertar esse alvo que é o cliente fazer os vídeos, obter as certificações e tal. Seja até com um videozinho de tour, né? Em si. Então, acho que esse cuidado com o cliente faz toda a diferença também para a plataforma ser self-service, né? Só o que faltava o cara não entender nada e onerar tempo do ISM, do pessoal de onboarding, para explicar o que era para escalar, né? Então, muito legal isso. isso, e pode parecer assim, detalhes bobos, do tipo, nossa, mas ela explicou 3 vezes aqui no site como que faz isso. Mas, gente, tudo isso que está sendo explicado aqui no site, acreditem, foram demandas vindas de clientes. Então, quando a gente percebia, por exemplo, a versão 1 não tem nada a ver com essa versão que vocês estão vendo hoje aqui, tá? Essa é uma versão otimizada com base nos nossos clientes. Pode ser até a forma que a gente disponibilizou aqui não seja a forma que vocês utilizem com os clientes de vocês, e vale ressaltar que é tudo que nem o Lui falou, é teste. Então, por exemplo, eu não saberia que eu precisava adicionar tudo isso de informação se ao longo da utilização dos nossos clientes eles não fossem deixando sugestões, feedbacks. A gente pediu muita ajuda dos nossos agentes aqui de CS. Pega feedback, entende? Eles estão com dúvida, tá fácil, tá autoexplicativo, porque para quem cria tá fácil, você sabe o caminho, você sabe o que você criou. Mas para quem está acessando do outro lado, tem menos informação que você, tem menos conhecimento, talvez tecnológico que você, talvez não esteja tão autoexplicativo quanto a gente acha, tá? Então, essa versão que eu estou mostrando para vocês são versões de clientes que vieram perguntar: como é que eu acesso tal vídeo? Como é que eu clico na certificação? E aí a gente foi entendendo, chegando talvez não é a perfeição, nunca vai ser a perfeição, sempre vai ter coisa para ser editada, alterada, enfim. E também outra coisa, não dá para a gente acolher a todos e atender a todos. Então, a gente tem que saber quais são as demandas que fazem sentido para o grande público, né, para o nosso maior público. Mas, enfim, fica a dica de recebam feedbacks, perguntem sobre a usabilidade da plataforma, por mais que ela pareça perfeita, perguntem, porque essa foi assim a virada de chave de ouro que a gente teve aqui dentro, foi entendendo com os nossos clientes e com os nossos agentes também. Bom, Show de bola. Pode continuar. Tem alguma tela para mostrar? Pode ir. tem só agora mostrando a jornada para vocês. Então, que nem eu comentei, a partir do momento que o cliente ele entra aqui na Ask Suite, ele segue uma jornada de onboarding, descendo um pouquinho, ele pode iniciar essa jornada. A gente tem o nosso calendário de treinamentos ao vivo, em que ele pode se inscrever e também adicionar no Google Calendário dele, tá? E a parte do feedback que eu comentei com vocês, a gente deixou um robozinho, né, um ícone ali, pedindo a sugestão, a avaliação dos clientes, tá? Então, aqui são alguns prints de como estão as telas da nossa plataforma pro cliente. Infelizmente, eu não consegui trazer para vocês as telas internas, de analytics, de números, porque são dados sensíveis da Ask Suite mesmo, mas saibam que por trás de toda essa plataforma, a gente também tem toda uma parte de análise de dados, tá? A Massa. princípio é isso, Lui. Legal, acho que é isso aí. Acho que né, nesse sentido, né, isso que foi muito legal ver ter, assim, sei lá, reformulando assim, a gente começaria, uma pessoa comum, acho que começaria muito focada, vou focar somente, né, nos vídeos, é o que me pediram e tal. Eu lembro que a Bárbara, desde o começo, né, com o trabalho também com a Marina, né, que é coordenadora também do time de Scale, começaram este foco muito grande nos bastidores, e esse dashboard, e a parte de análises, como ela está falando no começo, né? Praticamente esse ponto, né? Não foi só um ambiente para vídeos, mas um ambiente para vídeos com todos esses pontos que a gente trouxe, que trouxesse os bastidores junto para que a gente conseguisse entender o impacto, que é justamente a minha próxima pergunta, né? Tipo, o impacto deste trabalho. Senão ia ser assim, é muito fácil a gente fazer coisas de educação para cliente,
que a gente não tenha correlação, né, com o impacto que ele teve, sei lá, cruzando com a MRR, cruzando, né, com como a jornada está sendo otimizada por isso. Então, não é escalar, é enfiar uns vídeos ali para cliente. Daí é mais fácil, bota no YouTube não listado, quem sabe, ou público mesmo, enfia numa planilha, é mais fácil do que isso tudo que a gente está falando, né? Mas então essa preocupação com analytics ali para a gente ter é bem importante. Então, qual é o maior até hoje, né? É um projeto relativamente recente, como a gente falou, mas até hoje, qual é o maior impacto que tu sentiu até do feedback de lideranças, de founders, da empresa em geral? Qual o impacto Bárbara sentiu do seu projeto de educação? Bom, acho que o principal impacto, assim, que vai ser unânime se for perguntado dentro da EskSuite, é o suporte que ele ofereceu para os nossos agentes. Então, a produtividade, né? O Education ele se tornou realmente um braço ali dentro de CS. Então, aqueles treinamentos, às vezes que eu precisaria fazer um treinamento sobre determinado tema, eu posso direcionar o cliente para esse vídeo. Olha só, assiste esse vídeo aqui e a gente faz uma reunião para suas dúvidas. Então, a gente até subiu várias pesquisas internas assim, e isso é ressaltado de uma forma bem positiva, no sentido de as minhas reuniões se tornaram mais estratégicas com o cliente e menos teorias, né? Então, a gente está sempre ensinando a teoria, enfim, o Education ele veio muito para auxiliar isso, né? E que nem eu comentei, a gente teve uma otimização do nosso tempo de aproximadamente 90% do tempo operacional de reuniões desses treinamentos repetitivos, tá? Além disso, em números, né, trazendo números, a gente teve 869 usuários que acessaram a plataforma, sendo que metade deles são recorrentes, ou seja, metade desses números acessam o Education mais de uma vez. E aí o grande pote de ouro, que é bem recente, é a nossa certificação. Então, a gente começou a certificar aqueles clientes que finalizavam suas jornadas, né, suas trilhas. Cada lugar vai chamar vai dar uma nomenclatura diferente, vai ser jornada, vai ser trilha, vai ser curso, caminho, rota, enfim. Independente do nome que você dê, para a gente é aquela jornada de onboarding. O cliente acabou de chegar com a gente, o que eu preciso fazer? Então, a gente tem uma jornada, uma trilha com ele. Esses são os primeiros passos. O segundo passo é você assistir determinado vídeo, as configurações é assim que você faz. E ao final dessa trilha, a gente está aplicando uma provinha de certificação. E eu acredito que esse é o grande impacto que a gente trouxe, que a gente já está com 58 certificados emitidos. O lançamento oficial foi agora no mês passado, né? Então, está sendo bem positivo, assim, a participação e o engajamento dos clientes para mostrarem que eles finalizaram o onboarding e para a gente internamente saber que aquele cliente, ele fez o processo de onboarding, ele está capacitado, sabe? Então, Boa. resumidamente, esses são os principais impactos que a gente tem. Que legal. O certificação, e até a gente, é muito fácil também em educação para clientes, tá? E digo isso por ter visto algum desses projetos, participado ao longo dos anos, assim, de carreira, é muito fácil perder o foco em education. Muito fácil. Bárbara, tipo assim, vira uma tiradora de pedidos. Eu quero os vídeos lá, os clientes que estão há 4 anos de casa, eles estão reclamando dessa coisa. Ô, Bárbara, cara, ela vai virar tiradora de pedidos, vai fazer um monte de vídeo, com certeza, né? Eu acho que esse daqui de 1 hora de live deveria ser 5 lives menores. Cada um vai achar uma coisa de dentro. Os clientes mesmo, às vezes, né, eles não sabem o que querem necessariamente, né? Às vezes, né, quero cavalos mais rápidos em vez do carro, tipo, né? Tem disso também, né? Enfim, a gente tem que filtrar, como a Bárbara falou antes. Mas aqui na ESC a gente pensou, peraí, o onboarding, a parte de implantação, os clientes novos, a gente tem que resolver pontos por ali, né? Por N motivos, também para escala, para quantidade de vendas bacanas, né? O time de vendas batendo meta sempre, pô, peraí, a gente está com bastante volume ali e não dá para contratar um exército, como a gente falou, né? De pessoas, temos que escalar, era da eficiência aqui em CS, né? Aqui na ESC Suite. Então a gente, por querer, né? Todos conversando, né, bonitinho, a gente chegou à conclusão, vamos focar um pouco mais no onboarding. Esta é a dor do momento, né, nesse nível que é a dor que a gente quer mais resolver, a gente vai fazer mais vídeos voltados a isso. Então, esse ponto de certificação, né, ele é muito voltado a pessoas novas, pessoas que estão chegando, pessoas leigas, né, seja até a persona do sponsor, do gestor do hotel, aqui na Ask Suite, e que a Bárbara falou bastante, dos agentes que trabalham, né, dentro do hotel. Então, a gente consegue dividir essas jornadas personalizadas, como ela falou, dessa maneira, e esse foco nos ajudou bastante. Se não fosse esse ponto de foco, a Bárbara estaria trazendo menos pontos de impacto
ou a certificação talvez nem existisse, e ela ia estar falando um negócio mais de um check de atividades, né? Fiz tantos vídeos, entreguei tantos vídeos. Cara, isso não é o difícil da coisa, isso não está resolvendo, não está virando chave. Agora ela fala que as certificações têm correlação com retenção do cliente, com um onboarding, uma ativação mais rápida, um time to value mais rápido, de repente, né? Ali, isso sim tem impacto. Peraí, a gente estamos conversando sobre impacto, né? E pessoalmente, assim, eu acho muito massa que as certificações que o Lovable criou, nosso designer aqui da ESC também deu um tapa melhor ali, ficou muito mais bonita do que a gente já fez, mas assim, os clientes estão compartilhando as certificações nos seus LinkedIns, sabe? Já é quase um marketing por tabela, né, também pra gente, que é fantástico, né? A gente está criando esse advogado aí da marca de N maneiras, a gente está empolgado ao ver essas primeiras certificações dentro desse 1 mês de certificação, né, existindo também. Mas legal, cara, acho que muito massa, então, né, acho que o papo, assim, e ia pedir agora, Bárbara, uma dica final aí para as pessoas que acharam legal esse parte de education, parte de uso do Lovable mesmo, assim, qual dica você daria para a gente finalizar esse papo? Boa. Acho que o Lui comentou bastante ponto importante, né? Mas como dica, assim, a principal dica é comece. Então, às vezes a gente espera ter o conhecimento que a gente acredita que seja essencial, que seja necessário, mas comecem, testem, e não tentem construir um LMS inteiro da noite para o dia, tá? O melhor caminho que eu encontrei foi dividindo ele por partes. Então, nas minhas primeiras tentativas, eu achava que eu ia conseguir fazer ele todo de uma vez só. E quando você vai estruturando etapas, então a minha página inicial eu quero que seja assim, depois que ela estiver construída, eu vou para a minha parte dos treinamentos, ok, ficou tranquilo, eu vou para as minhas certificações e revisem, voltem nelas, peçam feedbacks. Então, a gente comentou bastante isso ao longo aqui do podcast, mas revisem, peçam feedbacks para a gente melhorar essa versão. A primeira versão, ela nunca vai ser a final, ela nunca vai ser a perfeita, mas é com testes e resultados e números, enfim, que vocês vão chegar na melhor plataforma que vocês vão entregar para o cliente de vocês. Então, para resumir, o segredo que eu daria não é tentar lançar da melhor forma, da forma mais perfeita, é conseguir ir evoluindo conforme vocês foram construindo ali a jornada de vocês, tá? Acredito que é Boa. isso, gente. Legal, acho que é isso, né? Eu repito muito uma frase de Matthew McConaughey, aquele ator, pouca gente às vezes lembra do nome do ator, mas o ator de Interestelar, sim, aquele cara. Matthew McConaughey fala na biografia dele, less impressed, more involved. Então, menos impressionado. Nossa, AI, meu Deus, layoffs, meu Deus, LinkedIn, ai meu Deus. More involved. A Bárbara gastou horas, horas e horas e horas para chegar neste ponto que a gente chegou. E provavelmente, né, daqui a alguns meses, o Education esteja em algum outro patamar, outras telas, né? A gente daqui a 6 meses fizesse a mesma coisa, teria uma ferramenta melhor ainda, né? Então, a gente tem que passar horas, tem que gastar tempo com AI. Se eu estou gravando isso, né, com a Bárbara em 14 de maio de 2026, se você não está passando horas e não está gastando tempo com AI, cara, em 2026, tipo assim, corre para lá, né? Faz seus projetos, se é limitado por algum motivo, né, de tempo, faz alguma coisa extra, de repente, faz né, paga do bolso, se for o caso, sei lá, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal e provou, né? A gente até fez um bench recente com uma empresa, né? E daí a pessoa de education e tal, mais avançada, muito mais avançada que a gente, né, em geral, ficou impressionada com o LMS, perguntou qual que legal, nossa, tem tudo em um. É Lovable. É da cabeça da Bárbara, da Marina, a cabeça do time, dos clientes que deram esses feedbacks, do time interno, então isso é muito legal também. Mas eu acho que é isso, assim. Agradeço muito, né, Bárbara, achei muito bom o episódio, acho que vou mandar esse link por muito tempo para encorajar essa galera, né, de fazer coisas parecidas, né, e não se limite apenas a LMS. Pense nesse episódio com dores que você vive, o que poderia virar um dashboard, o que poderia virar um negócio bacana, né, e teste aí também com Lovable e outras ferramentas como o Cursor, como o Replit, Cloud, que está bombando também cada vez mais para outros pontos. Então, acho que é isso aí. Beleza, Bárbara? Brigadão. Valeu, galera. Obrigada, Lu. Obrigada, pessoal. Até. Tchau, tchau.